queridos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso convívio. É uma satisfação recebê-los e com desejo que a gente possa, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, compartilharmos, com esse ambiente que está sempre preparado para nos receber e que cada um de nós, no silêncio do coração, nessa conversa íntima que devemos ter com o nosso Pai Criador de amor e misericórdia, permitir que esse ambiente preparado dê a cada um de nós a oportunidade de colher o melhor que viemos buscar esta noite e fazer bom uso desse melhor. E para isso vamos apresentar a nossa palestrante da noite, a Roberta, uma história longa da nossa casa, da nossa amizade, do nosso convívio, da nossa família, e a nossa vibração carinhosa direcionada a ela, para que ela desenvolva um tema propício, que toque o coração de cada um de nós, propiciar uma reflexão, um pensamento diferente da nossa estadia aqui nesse plano, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, e fazer o nosso melhor todos os dias, para alcançar e merecer a misericórdia do nosso Pai que nos ama, com muito amor, com muito carinho, com o desejo que a gente possa alcançar, ter dentro de cada um de nós a nossa felicidade que a gente tem, que a gente almeja, a felicidade espiritual. E para isso vamos fazer a nossa prece. Então vamos acalmar o nosso coração, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, rogando a sua bênção, a sua misericórdia, agradecer o dia de hoje, presente, o nosso lar, a nossa família, que escolhemos fazer parte, e esse lar espiritual que nos abriga, que nos acolhe. No silêncio do nosso coração, rogando mais uma vez a bênção do nosso Divino Mestre, Jesus, aos seus mensageiros, aos mentores dessa casa, e o nosso protetor que aqui está também. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, e que Ele possa, como sempre, nos abençoar, nos amparar e nos proteger todos os dias. Com a prece de Pai Nosso, vamos externar o nosso amor e a nossa gratidão ao nosso Pai, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. que assim seja. Graças a Deus. Então vamos ficar com a Roberta, nosso carinho. Só, seu Antônio, tem que ficar comigo, Gente boa, viu? Pode confiar. Boa noite. Boa noite. Pessoal, acho que a maioria aqui já me conhece. Como o seu Antônio falou, eu estou aqui na casa tem mais de 30 anos. É uma família mesmo que a gente constrói aqui com tantas pessoas queridas, nessa vibração sempre de amor, de acolhimento, de palavra, que acalenta os nossos corações. Toda vez que nós estamos aqui, a gente sente o coração em paz, E se ele não está em paz, ele vai ficar, É muito tenso estar aqui, não é muito fácil estar aqui, não. A Ivanil fala, vamos, eu falo, não, vamos, tá ótimo, tô lá, toco tudo. E aí, a hora que chega aqui, você começa a falar, ai meu Deus, não lembro de mais nada que eu tenho que falar, e aí vai. Mas enfim, nós estamos em família e estou aqui aberta ao que vocês quiserem também contribuir. Aqui é um bate-papo, É uma reflexão tanto para vocês quanto para mim e para todos os nossos irmãos desencarnados que estão aqui também aprendendo e ensinando cada um de nós. Bom? Hoje eu escolhi dois temas
dois capítulos para falar que acredito que eles se conversam, né? Como todos os capítulos do Evangelho. Gente, o óculos tá meio torto, tá? Então a perninha tá meio caída, vocês vão que ele tá meio torto, mas tá... Quebrou e eu não consegui consertar. Então, a gente vai falar do capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, especialmente o item homem de bem. E o capítulo 12, amai os vossos inimigos. E aí ele fala assim, como saber se estamos nos tornando bons espíritas? E ele diz, justamente da forma como a gente se trata e como a gente trata as pessoas que amam e aquelas que a gente não tem tantas afeições. O verdadeiro teste do progresso espiritual não acontece apenas nos momentos de tranquilidade, mas diante das dificuldades de convivência. Então, o que seria ser um bom espírita? No capítulo 17, Kardec fala assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas más inclinações. Então, aqui o que ele está falando? Não é o quanto a gente lê, não é o quanto a gente assiste de palestra, não é o quanto nós conseguimos estudar, mas sim o quanto a gente consegue colocar em prática. Óbvio, né, que estudo é sempre importante para que a gente possa ter conhecimento. Mas o estudo por si só, ele não faz com que a gente se torne bons espíritas, né? Os espíritos não dizem que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo conhecimento que possui, pelos livros que leu ou pelas palestras que assistiu. Ele é reconhecido pela transformação moral. Ser espírita não é apenas acreditar na reencarnação, na comunicação com os espíritos ou na imortalidade da alma. Tudo isso é muito importante, mas o espiritismo tem como finalidade principal a renovação interior. Então, todo esse conhecimento que nós temos, tudo aquilo que a gente lê, ouve, ele só vai fazer sentido se ele proporcionar uma transformação moral na nossa vida. Então, podemos perguntar a nós mesmos para saber se a gente está conseguindo construir um bom espírita ou aprendendo as lições do espiritismo. Quando nós paramos e perguntamos assim, estou mais paciente do que há alguns anos? Quando a gente para fazer essa reflexão, se nós estamos sendo mais pacientes do que éramos, a gente já está no caminho. Sou mais compreensivo ou não? Né? Consigo controlar melhor a minha irritação? Isso são tudo perguntas que a gente pode fazer a si mesmo e fazer uma análise de como a gente está. Né? Tenho aprendido a perdoar? Ai, que difícil, né? Todas essas respostas vão indicar o nosso próprio progresso espiritual. No Evangelho, no capítulo 17 que nós estamos falando, ele fala sobre o homem de bem. E ele retrata o que é um homem de bem. E ele fala assim, esse homem de bem, ele pratica a justiça? É benevolente? Tem 50 páginas para a gente ler até o final, tá, gente? Fica tranquilo. Perdoa as ofensas? Não guarda rancor? Tudo isso aí é o que ele descreve como sendo um homem de bem. É indulgente com as imperfeições alheias? Faz o bem sem esperar recompensa? Né? Percebemos então que ser um bom espírita não é um título, é um esforço diário. É um esforço diário. De todos, tá, gente? Não é de um ou de outro, não. É o esforço de todos. Todos nós. Estamos aqui, estamos lá dentro. É de todos. Que está em casa, né? E
E aí ele vai falar assim, por que temos dificuldade nos relacionamentos? Porque ele vai dizer que nosso espírito é milenar. Nós trazemos várias experiências acumuladas ao longo das nossas existências. Nem sempre encontramos só amigos nessa vida. Desculpa. Nem sempre encontramos só amigos nessa vida. Muitas vezes retornamos ao convívio com pessoas com quem tivemos conflitos no passado. E às vezes esse conflito do passado ele está dentro de casa, na nossa família. Ele está dentro da nossa família. Mas o que ele diz? Que esses encontros pode ser que Deus é tão tem uma misericórdia tão infinita que ele concede para nós a possibilidade de refazer os relacionamentos, ou de entender esses relacionamentos toda vez que nós voltamos com eles. E ainda, o melhor de tudo é que a gente esquece, né? A gente tem um esquecimento justamente para que a gente possa tentar construir do zero nessa vida. Vixe atrás de vixe mesmo. E pensar que aqueles que hoje nos desafiam podem ser justamente os instrumentos do nosso aperfeiçoamento. Então, sempre aquele que dá mais trabalho, geralmente é o que traz mais ensinamento. Aprender tudo nessa vida, ficar próximo. Calma, amiga, é um passo de cada vez. E aí ele vai falar o quê? Sobre o ensinamento de amar os vossos inimigos. E aí a gente fica, poxa, amar os inimigos parece tão distante, tão difícil, como, né? Não dá. E aí eu lendo o capítulo e lendo algumas explicações, a gente percebe que não é da forma como a gente está falando, né? Do amor incondicional ao inimigo. Não de primeira, né? A gente busca isso. Mas de primeiro, o que ele fala pra gente? Ele fala assim, a idade é fogo. Ele não está dizendo que devemos sentir afeição instantânea por quem nos prejudica. O próprio Evangelho esclarece que amar os inimigos significa não retribuir o mal com o mal, perdoar as ofensas, desejar o bem, né? Olha só. Às vezes a gente tem alguns desafetos na vida da gente, e aí a gente acha que a gente precisa amar aquele desafeto, mas eu não gosto, não quero. É você poder já não retribuir aquele mal, né? Quando a gente recebe o mal e a gente consegue, tem outra passagem que fala, retribuir o mal com o bem. Quando você consegue pelo menos não devolver ou revidar, já está no caminho melhor. Quando você ora por aquele que nos persegue, eles falam, ore por aqueles que nos perseguem. Aquela pessoa que mais dá trabalho, vamos pedir para Deus, vamos orar por eles, orar por nós. Né? Não são só eles que estão errados, se é que existem alguém errado, né? Mas somos nós também. E quando a gente se coloca numa posição de que alguém também não gosta da gente, é um absurdo achar isso, né? A gente é tão legal, né? A gente é tão gente boa, como que alguém... Não tem nenhum. Quem fala que tá errado. Quando você começa a perceber que você também pode ser essa pessoa que alguém não goste, fala, poxa, mas eu sou bem legal, sou do bem. Você começa a perceber que a outra pessoa também tem possibilidades, tem sentimentos e que tá tudo bem, né? E é isso. Antigamente, antes de Jesus, existia sempre uma máxima, que era o da ideia da vingança. Então, antigamente era assim, né? Se me feriu, vou ferir também, né? Olho por olho, dente por dente. E veio Jesus mostrar pra gente que não precisa ser dessa forma. Que nós possamos, que a gente pode olhar para a pessoa que nos feriu e não a ferir de novo. Porque isso não tem fim, gente. Né? Não tem fim. Alguém precisa dar um basta nessa história de revidação,
de vingança, que sejamos nós. Que talvez tenhamos um pouco mais de compreensão ou de disponibilidade para olhar por outra janela. Porque o que a gente muito vê, esses filmes que a gente costuma assistir, né? Às vezes de famílias que brigam, até novelas, Zenga, agora me vem essa novela na cabeça, que brigava uma família com a outra, não tem fim. E aí, quando que vem o fim? Quando os filhos se apaixonam um pelo outro. É meio romântico tudo isso, mas tem um fundinho do quê? Do amor. É o amor que vai fazer com que cada família comece a não desejar o mal para o outro, né? Não revidar, perdoar algumas ofensas, se não todas. Então, é isso que Jesus fala, né? Ele fala que o ódio aprisiona. Quando a gente sente muita raiva de alguém, a gente fica só ligado naquela pessoa. A gente só pensa naquela pessoa. E ele aprisiona. Perdoar, vale lembrar, perdoar não significa concordar com ele. Também não significa permitir abusos ou injustiças. Significa libertar-se do desejo de desejo de retribuição e entregar à justiça divina aquilo que não nos compete resolver. Fácil, né? Até agora. Amar os inimigos como prova de transformação moral. Como saber se estamos nos tornando bons espíritas? Segundo o que eles estão dizendo aqui, é nos observar. Observar, orar, vigiar. Quando ele fala assim, como que a gente age diante de uma ofensa? Quando alguém ofende a gente, como é que a gente fica? Quais são os sentimentos bons que vêm à tona? Né? Vamos pensar alguém que deixou a gente triste. Às vezes é alguém dentro da família mesmo, né? Deixa a gente triste, ofendida. O que que vem? Orgulho? Raiva. Mas por que a gente sente Tristeza. raiva? A tristeza eu acho que pra mim, é maior do que o orgulho, raiva, vingança. Só você saber que uma pessoa da família te maltratou, É o ressentimento, né? fica mágoa, Sim. Porque ele vai falar assim, tristeza mesmo. ele vai falar assim, ó, observando nossa reação diante daqueles que nos ofendem, é fácil ser gentil com quem nos trata bem. O desafio é manter a serenidade diante da crítica, da ingratidão e da ofensa. Quando alguém nos magoa, normalmente aparece orgulho, vaidade, ressentimento e desejo de revide. Essas imperfeições que são as que nós precisamos educar. E aí ele fala que é nesse momento que a gente começa a realmente ter os bons professores, que são eles que vão fazer com que a gente olhe para isso. Porque assim, se a gente convive num lugar onde está todo mundo de bem, é todo mundo legal, a gente não vai saber se nós evoluímos, concorda? É fácil ser gentil com quem é gentil com a gente. A gente percebe muito isso no trânsito, né? Trânsito, pra mim, na minha opinião, é o lugar onde a gente mais testa tudo isso aqui, porque é muito doido você ficar brava com alguém que te fechou, que não deixou você entrar na frente dele. Você fala, poxa, mas você não precisou de ninguém para entrar em algum lugar, que alguém tenha dado passagem. Só que aí a gente pega isso pra nós, né? Como se a pessoa conhecesse a gente, né? Ai, que raiva
que não sei o que, a gente começa a chamar o zoológico inteiro dentro do carro, né? E você fica com aquilo, você vai pra casa, você tá remoendo, chega em casa, você tá falando com alguém, você tá falando da pessoa. Gente, a pessoa nem sabe se realmente fechou alguém. Mas o que que aquilo acontece? Ele entra dentro da gente e é como se ele encaixasse aquela raiva, encaixasse nos lugares que a gente tem e fizesse com que viesse à tona tudo isso. Imagina, por que ele fez isso comigo? Quem ele pensa que é? Que folgado. Você sabe que hoje eu tava indo trabalhar e aí eu vinha vindo um carro e um motoqueiro indo ao contrário. Mas o motoqueiro nunca, né, nunca tá na faixa dele, né? Geralmente eles tava muito trânsito e eu acho que ele cortou pela faixa na contramão e vinha vindo um carro. Você não acredita, ele deu a volta, eu acho que ele ficou com tanta raiva, ele estava errado, mas ele ficou com tanta raiva do carro, ele deu a volta, ele foi atrás do carro, eles começaram a bater boca, ele enfiou a moto no carro do outro, bateu no carro, xingou, virou e foi embora de novo. Gente, ele era só seguir o caminho dele, né? Então assim, eu falei, gente, por que tudo isso? Nossa, Porque a gente não tá vigiando. né? Foi assim. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente, às vezes, você só tá procurando um motivo, né? E não parecia essas motos, não, era ninja Canadá, que era. Não era, né? De repente alguém tava tentando fazer uma entrega rápida. Não era. Sei lá o que ele tava fazendo, mas assim. Era a gota d'água que faltava para ele fazer. É o que precisava. E às vezes, para nós também é isso. Quando a gente não olha para as situações, para as pessoas e tenta entender que aquilo é muito mais sobre você do que a outra pessoa, tudo fica um pouco mais fácil. Né? Porque a pessoa não te conhece. Ele conhece essa pessoa por ter ficado tão furioso. De certo, não era com aquela pessoa que estava furioso. E ele foi só uma pessoa que ele precisava descontar tudo aquilo. Às vezes deu a volta, chegou em casa e deve ter posto a mão na cabeça e falado, meu Deus, o que eu fiz? Porque passou aquilo tudo, né? Só que às vezes a gente não tem como, né? Como que eu posso dizer? Desfazer o que a gente fez, né? Então, o que revela? Que existem aspectos dentro de nós mesmos que ainda precisam ser trabalhados. Que é o que eu estou falando, né? Quando a gente tem contato com pessoas que, de certa forma, nos obriga a perceber se a gente está bem, né? Se nós estamos benevolentes, se nós estamos mais pacientes. É nesses momentos que a gente percebe se a gente está bem trabalhado com essas situações ou não. É nesses testes, né? Então, por isso que a gente precisa estar e de certa forma a gente fala, tem que agradecer. Aí você fala, agradecer por ter alguém para me, né, azucrinar? Mas porque é só nesse momento que a gente percebe se realmente a gente está sendo bons espíritas, que é o que pede e ensina o Evangelho. É a oportunidade da evolução, né? É a oportunidade da evolução. É bem flexível mesmo, tudo isso. Aqui, agora, o que ele vai falar aqui é, sem perceber, essa pessoa está nos ensinando, se a gente quiser aprender, tá, gente? Então, assim, se a gente começar a olhar por outro olho, com outro olhar, a gente vai conseguir aprender com tudo. E ensinar também, a gente ensina também, sabia, gente? A gente também ensina. Fala, eu tenho que aprender. Não, a gente também ensina. E muito. Roberta, me fala uma coisa. Sou eu, Sônia. Por exemplo, se você convive com uma pessoa da família que você tem muitos atritos, né? Vários atritos, ele te ofendeu, você ofendeu ele.
Aí você chega a um determinado momento e você para pensar e você fala assim, bom, o que eu posso fazer com essa pessoa para parar esse atrito? Aí você chega na conclusão que é melhor ficar só com o mínimo de contato e o mínimo de conversas. Você acha que esse procedimento é uma evolução da pessoa? Porque ela está tentando não ter mais atrito e não converter em novas brigas. E o jeito que ela achou foi esse. Vamos fazer o seguinte, você fica na sua casa, eu fico na minha, vamos só resolver as coisas que nós duas temos. Você acha que é uma evolução da pessoa quando chega nesse ponto? Olha, Sônia, de certa forma, eu acho. Porque assim, a gente precisa também entender o limite de cada pessoa. Em que sentido? Eu estou explicando e a pessoa está explicando e a gente não está entendendo. Porque cada um tem seu ponto e a verdade é nossa. Eu acho que eu estou certa, eu acho que você podia fazer assim, assim, assado. E não acontece. E a outra pessoa também. Então, assim, eu acho que ao invés da gente, de repente, agravar uma situação, forçando um entendimento, é pior. Agora, por outro lado, o que a gente pode fazer? Oração. Quando a pessoa ofende, que é uma parte aqui que a gente também vai falar, em que sentido? Como que a gente reage em relação a outra pessoa? Se você foi ofendida, você vai ofender também? Porque tudo começa bem, né? Hoje eu não vou me estressar. Hoje nada que essa pessoa falava. Se você ficar conversando muito, você vai se ofender, você vai ofender outra pessoa. Não digo que a gente precisa ignorar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, ou fazer de conta que a pessoa não existe, ou porque isso também não é amor, de certa forma, né? Ao meu ver, tá, gente? Isso é uma opinião minha. Então, eu acho que a distância, às vezes, ela é saudável. Entendeu? Um dia vai existir um despertar de ambos. Tanto de nós que achávamos que tinha a razão, como da outra pessoa. Eu também acho que a distância elimina, deixando mais próximo. Porque a saudade pega, aí começa a pensar. É isso, dá tempo de refletir, né? E aí, às vezes, vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa que você falou. Só que aí ela fala, nossa, mas aí é mais fácil de aceitar porque não foi você que falou. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Né? Aqui que ele está falando sobre a questão de ser bons espíritas e amar o próximo, né? Ele fala assim, ó. Diante de uma ofensa, antes de responder, faça uma pausa e reflita. Toma água. Põe água na boca. Toma 1 litro, 2 litros, 3 litros, né? Tem dia que você não vai abrir a boca mais, a pessoa vai estar com água na boca. Mas é um exercício. Um dia você toma 1 litro, no outro você só toma 800 ml. Olha. Ou 2. Não, Fernanda, vai tomar menos. E assim, ó, diante de uma crítica, pergunte se existe alguma parcela de verdade que possa servir ao seu aprimoramento. Então, assim, a pessoa está falando alguma coisa, para e pensa se tem algum fundo aqui. Só você, né? Não precisa externar para todo mundo, né? Mas diante daquilo que a pessoa falou, será que faz sentido alguma coisa? Porque a primeira reação que a gente tem é refutar. Imagina, isso não faz parte de mim. Eu não sou assim. Só que a gente não dá nem o direito de duvidar de nós mesmos, muitas vezes. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, gente, às vezes não é como a pessoa quer fazer você se sentir. Às vezes é como a gente percebe aquilo. Né? Acho engraçado, às vezes eu vou falar com a Heloísa, eu tô falando mais assim, ela, mãe, você tá brava? Eu falei, não. Não, mãe, você tá brava? Não.
Então, assim, às vezes eu não estou brava mesmo, mas ela recebe como eu estivesse brava. E aí, às vezes, isso acontece nas relações que a gente tem, né? E não é, às vezes você tá séria, você tá pensando num monte de coisa e tá com a cara um pouco mais fechada. Só que é a forma como o outro percebe. E como o outro percebe, gente, aí vai entrar um pouco na questão da psicologia também. É toda a vivência que ele teve ao longo da sua vida até aquele momento. As experiências, né, a forma como ele se relacionou. Então isso tudo vem, de certa forma, como gatilho. Não só dessa vida, a gente sabe, enquanto bons espíritas, que nós temos outras encarnações, ele traz toda essa bagagem de outras vidas. Então, nós somos bem complexos, né? Só que eu acho que tudo significa como a gente tem amor. É tudo muito complexo, mas tudo resume no amor, que é simples, por mais que a gente ache que não. Vamos ver aqui. Diante da ingratidão, continue fazendo bem sem esperar reconhecimento. É outra coisa que é difícil, né? Você fala, eu faço e nada. É sobre nós, não sobre o outro. Diante de conflitos familiares, lembre-se de que ninguém está em nossa vida por acaso. Ninguém. E nem a gente na vida dos outros por acaso. Diante de alguém que nos prejudicou, ore por essa pessoa. A oração não muda apenas quem recebe, transforma principalmente quem dá. Cada pequena vitória sobre o orgulho representa um passo em direção ao progresso espiritual. Então, concluindo tudo isso, o Espiritismo ele não nos ensina que não basta conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo. O verdadeiro espírita é aquele que busca todos os dias tornar-se uma pessoa melhor. Melhor para quem? Para ele. E assim, toda vez que a gente também consegue melhorar um pouquinho, a gente percebe que o que está em volta da gente também melhora. Então é uma corrente do bem. Eu melhoro, quem está do meu lado melhora, e aquilo vai tomando uma proporção grande. E quando a gente vê, muita coisa mudou. Uma das maiores demonstrações dessa transformação é aprender a amar os inimigos, compreendendo suas limitações, perdoando suas faltas e recusando-se a perpetuar o mal. Talvez ainda não consigamos amar plenamente aqueles que nos ferem, mas podemos começar com pequenos passos. Evitar a vingança, cultivar a compreensão, exercitar o perdão e desejar o bem. Né? Tudo isso a gente já falou, a gente vive falando, e aí a gente começa assim. Alguém brigou com a gente? A vontade é revidar muitas vezes. Mas a gente precisa ter o quê? Compreensão. Compreensão do quê? Primeiro, que tá tudo certo. Né? Quando a gente fala, não, mas tá tudo errado. Não, gente, tá tudo certo. Por mais que a gente ache que esteja errado. Tá, esse é um ponto. O outro, o que eu preciso aprender com toda essa história? E a gente tem muito para aprender. Né? Eu tenho certeza que a gente já está bem melhor do que a gente estava. E a gente tem capacidade suficiente para melhorar cada dia mais. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Fica à vontade, viu? Que possamos sair desta reflexão com a disposição sincera de sermos não apenas conhecedores da doutrina espírita, mas verdadeiros praticantes do Evangelho. Que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente sempre ouve, né? Que às vezes não está no livro, está no dia a dia. Né? Está no dia a dia. E outra coisa que eu queria falar é que a gente às vezes não consegue ver nem o dia. Né? Eu estava vendo esses dias
a pessoa falando, quando você está tomando banho, você está tomando banho mesmo? Porque a gente está no banho, mas está pensando num monte de coisa. Então, assim, que a gente possa viver mais com a gente mesmo. Que a gente possa pensar mais na gente mesmo. Porque, assim, quando a gente começa a perceber quem somos, nos conhecendo melhor, cada dia a gente vai conhecendo mais a nós mesmos. E as coisas vão tomando outro. A gente vai descobrindo coisa até legal na gente. É legal. Eu sou uma pessoa legal. Nós somos pessoas legais, muito legais. Aprender a se valorizar também, né? Sim. É engraçado que às vezes a gente chega numa certa idade e a gente olha pra trás, aí você fala assim... Você chega numa certa idade, novinha do jeito que você é. Não tô tão nova assim, eu também não tô tão velha, não tô tão nova. Mas assim, às vezes a gente desconsidera tudo que a gente viveu. Ou tudo que a outra pessoa viveu. Nós não podemos desconsiderar o que a gente é. Às vezes a gente trabalhou anos e anos e se aposentou. E parece que você perdeu o sentido da vida. Como assim? E toda a experiência que você teve, e toda a contribuição que você teve e que você ainda tem. Porque as pessoas que estão com vocês, que estão conosco, se espelham, se inspiram em todos nós. Então, gente, a gente não pode achar que a nossa vida acabou porque a gente deixou de fazer. A gente vai encontrar outras maneiras de contribuir com tudo e com todos. Cada pessoa que está aqui é importante para todos. Cada pessoa que está aqui tem uma vibração importante que vai se unir a outras vibrações que vai tornar tudo melhor. Gente, eu não sei nem o que eu estou falando, mas enfim. Bom, gente, era isso. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês por terem emprestado ouvido para me ouvir. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui disponível. E é isso. Obrigada, viu, gente? Mestre amado Jesus, grande é a nossa felicidade de estarmos aqui, podendo contribuir um pouco mais com a vibração dessa terra tão linda, chamada de lar por todos nós. Agradecemos aos nossos mentores que estão ao nosso lado incansavelmente, nos auxiliando, nos incluindo. A esta casa, Dr. Celso, Ernesto, a todos os tarefeiros que também nos assistem, a todos os nossos irmãos encarnados que contribuem com a nossa melhora, com o nosso ensinamento e com o nosso aprendizado. Que possamos sentir o amor dentro dos nossos corações, possamos levar esse amor para os nossos lares, que essa vibração de amor se estenda a todos, aos nossos amigos e àqueles que ainda não são nossos amigos. Com oração de Ave Maria, damos encerrado a palestra de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Bom, aproveitando que está todo mundo aqui ainda, eu quero avisar que a semana que vem é Jogo do Brasil e não tem centro, hein? O centro tem.